Olá, pessoal. Nesta aula falaremos de análise conformacional. Então, a temperatura ambiente em solução, todas as ligações simples da molécula estão constantemente rotacionando. Veja o exemplo desse éster. Podemos ter a rotação em torno da ligação indicada por essas setas verdes, o que resultará em uma nova conformação. Trata-se da mesma molécula, porém, devido à rotação das ligações indicadas pela seta verde, ela vai adotar uma outra forma. Novas rotações nesta forma resultará numa outra forma e assim por diante. Todas estas rotações são possíveis à temperatura ambiente e ocorrem naturalmente. As possibilidades, portanto, de duas moléculas tenham exatamente a mesma forma em qualquer momento são bastante pequenas. No entanto, mesmo que não haja moléculas com exatamente a mesma forma, a gente pode afirmar que se trata do mesmo composto, pois todos eles têm os mesmos átomos ligados da mesma maneira. Chamamos cada uma dessas diferentes formas de moléculas, resultantes apenas de rotação de ligações simples, de conformações. Para ir de uma conformação para outra, nós vamos poder girar em torno de ligação simples apenas. Vejam aqui três exemplos. Nesse caso, esse dieno, houve uma rotação da ligação simples que une os dois carbonos sp2. Fazendo a rotação desta ligação simples, resultará em um mesmo alceno, porém de uma forma diferente. Temos, portanto, duas conformações para o mesmo dieno. Nesse outro caso, um composto alifático, temos aqui a rotação desta ligação sigma levará à formação de uma nova conformação. No caso dos compostos derivados do ciclo hexano, nós veremos um pouco mais adiante uma aula específica para ele. Uma coisa que não podemos fazer, porém, é quebrar quaisquer ligações. Não podemos fazer uma rotação em uma ligação dupla. Isso implicaria a quebra de uma ligação π para resultar esta outra conformação. Então, rotação em torno de ligação dupla não é possível. Uma outra situação, veja, nós temos aqui, não é a formação de uma conformação, porque aqui nesse caso houve a troca de posição espacial entre o grupo carboxila e a metila. Nesse caso, a carboxila está para a frente do plano e a metila para trás. Então, neste caso aqui, não houve uma simples rotação em torno da ligação sigma. O que houve foi uma troca de posição espacial, o que vai resultar na formação de um diástero isômero e não uma conformação. Diástero isômeros é um assunto de uma aula futura. E aqui, novamente, apesar de termos um derivado de ciclo hexano, podemos visualizar, veja, que o hidrogênio trocou de posição com a hidroxila. O hidrogênio que não está representado aqui e a hidroxila que está na posição axial. Vejam que a metila e a etila permanecem onde estavam. A barreira de rotação em torno de uma ligação simples é muito baixa, a temperatura ambiente, e, portanto, a rotação se dá facilmente. Veja aqui alguns exemplos para a gente comparar a barreira de rotação em torno de uma ligação simples e comparadas com ligações duplas. Quando eu giro em torno desta ligação simples, a barreira de rotação é 12 kJ por mol. Nesse outro caso, veja, aumenta para 30. Aí você pode me perguntar, professor, por que esta diferença de 12 para 30? Sendo que é a rotação de uma ligação sigma em ambos os casos. Mas se você se lembrar um pouco da nossa aula de ressonância, nós observamos que esse composto pode haver a deslocalização dos elétrons π ao longo desse sistema π. Por consequência, no híbrido de ressonância, esta ligação, nesta forma mesomérica indicada por uma ligação sigma, ela será uma ligação dupla em outra forma mesomérica. Portanto, ela não tem caráter de ligação simples nem de ligação dupla. Ela terá uma ordem de ligação intermediária entre a ligação simples e a ligação dupla. Portanto, um valor mais elevado de uma barreira de rotação.
O mesmo ocorre com esta amida. Veja, embora seja uma ligação sigma, nós temos um elevadíssimo valor para a barreira de rotação, consequência da existência do par de elétrons livre no nitrogênio, que está em constante deslocalização até chegar no oxigênio da carbonila, resultando em um elevado caráter de dupla entre o carbono da carbonila e o nitrogênio. Portanto, há um aumento significativo da barreira de rotação. Nesse último caso, veja, nós temos uma dupla isolada, ela não participa de nenhum processo de ressonância. Portanto, para que haja uma rotação dessa ligação, teríamos que quebrar a ligação π. Por consequência, nós temos um elevadíssimo valor de barreira de rotação, por não se tratar apenas de uma rotação de uma ligação simples, mas sim eu estaria precisando de energia para clivar a ligação π. Algumas conformações são mais estáveis que as outras. Observe esses dois exemplos. Qual das duas conformações a molécula adotará? Embora todas sejam possíveis, algumas são menos energéticas do que outras. Veja aqui um exemplo comparando com o ser humano. O ser humano pode adotar diferentes conformações. Observe que todos os seus membros estão ligados ao tronco e a cabeça também ligada ao tronco. Esses membros podem adotar diferentes posições espaciais, mas algumas das conformações, 5 aqui indicadas, terão menor energias do que outras. O mesmo vai acontecer com as moléculas. Para que a gente possa entender melhor um pouco as conformações, nós vamos analisar agora a variação energética associada a cada uma das conformações. Isso é o que nós denominamos de análise conformacional. E vamos pegar a molécula do etano, por se tratar da molécula orgânica mais simples, onde há a possibilidade de haver uma rotação entre uma ligação carbono-carbono. Considere os dois átomos de hidrogênio do etano, destacados em vermelho, nesta projeção de Newman que aqui está representada. Então, tem esse hidrogênio ligado ao carbono da frente e o hidrogênio ligado no carbono de trás. Então, esta projeção de Newman nos permite visualizar que existe um ângulo entre as ligações carbono-hidrogênio do carbono da frente e carbono-hidrogênio do carbono de trás. Esse ângulo entre essas duas ligações entre carbonos vizinhos é o que chamamos de ângulo diedro ou ângulo de torção. Nesse caso, esse ângulo diedro é igual a 60 graus. Esse ângulo, porém, pode mudar à medida que giramos a ligação carbono-carbono entre o carbono da frente e o carbono de trás. Por exemplo, se você mantiver esse carbono da frente parado e girar apenas o carbono de trás, o valor desse ângulo diedro pode variar de 0, quando esse hidrogênio estiver atrás do hidrogênio da frente. Então, ele vai girando, 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 até chegar nesta outra extremidade, onde o ângulo diedro será de 180 graus. Portanto, há um número infinito de possíveis conformações para o etano. No entanto, vamos focar nossa atenção a apenas duas delas. Aquela de menor energia, que nós vamos chamar de conformação alternada. Veja, o hidrogênio da frente se alterna com o hidrogênio ligado ao carbono de trás, que se alterna ao hidrogênio ligado ao carbono da frente, e assim sucessivamente. Então, nós temos aqui uma conformação alternada. Diferentemente, temos em vermelho a conformação de maior energia, onde todos os hidrogênios ligados ao carbono da frente estão eclipsando, estão à frente daqueles hidrogênios ligados ao carbono de trás. Isso resulta numa interação espacial entre essas duas ligações e os dois átomos, portanto, o que resultará em um aumento da energia desta conformação. Esse gráfico será muito útil para analisarmos a variação da energia à medida que variamos o ângulo diedro, ou seja, o ângulo entre o carbono e o hidrogênio do átomo da frente entre o carbono e o hidrogênio do átomo de trás. Vejam só, aqui eu vou aumentando devagarzinho o ângulo diedro,
Observe no desenho à direita, olha, à medida que ele vai girando, ele chega aqui no mínimo de energia, certo? Esse mínimo de energia acontece quando eu tenho o ângulo de 60 graus. À medida que eu continuo a fazer o giro, a energia começa a aumentar, em razão da aproximação dos hidrogênios novamente. Mais 60 graus, 120, onde nós temos outra conformação eclipsada. E assim por diante. À medida que nós vamos girando, a energia vai diminuindo e vai aumentando. Portanto, o etano possui duas conformações bem distintas. A de maior energia, correspondente àquela conformação eclipsada, e aquela de menor energia, correspondente à conformação alternada. Vejam, eclipsada, de menor energia, temos a alternada. A diferença de energia entre a conformação alternadas de menor energia e a conformação eclipsada de maior energia corresponde a 12 kJ por mol. Observe que todas as conformações alternadas do etano são degeneradas, o que significa dizer que elas têm a mesma energia. Da mesma forma, todas as conformações eclipsadas do etano têm a mesma energia. Então, aqui embaixo temos as de menor energia, que são as alternadas, e 12 kJ acima temos as conformações eclipsadas. Observe que quando a ligação carbono-carbono é rodada, passando de uma alternada para uma eclipsada, a interação favorável, citada anteriormente, é interrompida, causando um aumento de energia. Então veja só, a temperatura ambiente, 99% das moléculas etano vão adotar a conformação de menor energia. Fazendo um giro em torno da ligação carbono-carbono, eu aproximo os hidrogênios e vou levar à conformação eclipsada. Essa conformação eclipsada, portanto, é 12 kJ por mol, apenas 1% das moléculas que vão adotar esta conformação de maior energia. Se o custo total é de 12 kJ por mol, podemos deduzir que cada interação eclipsada hidrogênio-hidrogênio corresponde a um aumento de 4 kJ por mol. O diagrama de energia do propano, por sua vez, é um pouco semelhante, porém não idêntico. E apesar de ele ter a mesma forma, ele tem uma diferença de energia entre as conformações alternadas e conformações eclipsadas, igual a 14 kJ em vez de 12 kJ por mol. Então aqui temos as alternadas de menor energia, todas as ligações alternadas, e aí nós temos as conformações eclipsadas, onde todas as ligações estão eclipsadas. Já que atribuímos 4 kJ por mol para as interações carbono-hidrogênio e sabendo que o total é de 14 kJ por mol, podemos deduzir que a interação entre um hidrogênio de um carbono vizinho com a metila corresponde a 6 kJ por mol. Repetindo, 14 kJ por mol é o quanto a conformação eclipsada é mais energética do que a alternada. Como sabemos que cada interação de dois hidrogênios corresponde a um aumento de 4 kJ por mol, 4 por 4, 8. Subtraindo do total de 14, deduzimos que a interação entre uma metila e o hidrogênio corresponde a 6 kJ por mol. A análise conformacional do butano é um pouco mais complexa do que as análises conformacionais do etano e do propano. Então, observe que aqui nós temos 4 patamares energéticos. Temos o de menor energia, que são conformações alternadas. Temos o segundo patamar de energia, que ainda corresponde a conformações alternadas. No entanto, essas conformações alternadas terão energia levemente superior que as anteriores, que as de menores energias.
Nesses dois patamares, veja, elas receberão o nome de conformações eclipsadas. E haverá uma distinção de nomeação apenas para as duas conformações alternadas. Aquela de menor energia de todas é a conformação anti, onde as duas metilas estão diametralmente opostas. Alternadas, já as alternadas Gauche são duas conformações alternadas, porém existe uma proximidade espacial entre as metilas. Então há três conformações de menor energia, conformações alternadas. Também há três conformações de maior energia, conformações eclipsadas. Mas no caso do butano, note que as conformações eclipsada, cujo ângulo de diedro é igual a 0 ou 180, corresponde a uma situação de menor energia e elas são alternadas e são chamadas alternadas anti. No caso das outras duas conformações, embora elas também sejam conformações alternadas, elas são cerca de 3,8 kJ por mol mais energética que a conformação anti. Por que isso se dá? Observe, na conformação anti, as duas metilas conseguem a separação máxima uma da outra. E no caso da conformação Gauche, as duas metilas, embora estejam em conformações alternadas, elas estão próximas às metilas. E essa proximidade resulta numa interação desfavorável energeticamente, tornando as duas conformações alternadas Gauche mais energéticas do que a conformação anti. Então, portanto, repetindo, nas conformações Gauche, os grupos metila estão mais próximos uns dos outros. As nuvens de elétrons se repelem, tentando ocupar a mesma região do espaço, o que vai causar um aumento de 3,8 kJ por mol. Esta interação desfavorável, chamada de interação Gauche, é uma forma de impedimento estérico e é diferente do conceito de tensão torsional. As duas conformações Gauche que mostram essa interação, veja, terão exatamente a mesma energia, como destacado aqui por esses quadrados verdes. Uma conformação eclipsada é superior em energia do que as duas outras conformações alternadas, porque os dois grupos metilas estão se sobrepondo. As experiências sugerem que essa conformação tem um custo total de 19 kJ por mol. Ora, se já sabemos que cada interação entre dois hidrogênios corresponde a um aumento de 4 kJ por mol, 19 menos 8, 4 mais 4, resultará numa diferença de 11, que é atribuída à interação entre duas metilas. Portanto, a interação hidrogênio-hidrogênio, 4 kJ por mol, e a interação metila-metila, 11 kJ por mol. As duas outras conformações eclipsadas são degeneradas. Nesse caso, agora, há o eclipse entre metila e hidrogênio, e não metila e metila, como ocorre na conformação citada no slide anterior. Veja, elas são ligeiramente inferiores energeticamente ao patamar de energia metila-metila. Em cada caso, existe um par de hidrogênio e dois pares de hidrogênio-metila. Temos todas as informações necessárias para calcular a energia desse tipo de interação. Sabemos que ao eclipsar hidrogênio com hidrogênio, isso corresponde a um aumento de 4 kJ por mol. E cada conjunto hidrogênio-metila corresponde a 6 kJ por mol. Custo total do aumento energético corresponderá a 16 kJ por mol. À medida que nós aumentamos o ângulo diedro, veja, a metila deixa de estar eclipsada com a outra metila e chega a uma situação de menor energia por ser uma conformação alternada.
porém não é a menor, energeticamente falando, conformação alternada. Se eu for aumentar ainda mais o ângulo, eu vou chegar a um outro patamar energético, onde há a eclipse entre os hidrogênios e as metilas, e o hidrogênio e o hidrogênio. Continuando o ângulo, o aumento do ângulo de Edo, agora sim, chegamos no mínimo energético para a conformação do butano, onde as duas metilas estão diametralmente opostas. Uma conformação alternada que separa ao máximo as duas metilas. E essa sucessão de conformações ocorrerá à medida que nós deixamos os ângulos crescerem. Observe, sempre aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo, até finalizarmos com 720 graus, o que corresponderia a 2 giros completos. Então, observe, temos aqui 2 mínimos de energia, que corresponde às conformações alternadas anti, onde as metilas, vamos observar, vamos voltar aqui, onde as metilas estão diametralmente opostas. Temos o segundo mínimo de energia, onde nós temos as metilas alternadas, porém próximas. É o que chamamos de conformação gauche. Temos uma situação máxima de energia, que é quando nós temos uma situação eclipsada, onde as duas metilas estão eclipsadas. E um segundo patamar máximo de energia, onde nós temos conformações alternadas. Porém, esta eclipse se dará entre hidrogênios e metilas. Bem, pessoal, finalizando essa aula, nós temos esse quadro, que é um resumo dos diferentes tipos de interação que podemos encontrar em moléculas acíclicas. Temos o primeiro caso de uma interação do tipo eclipsada, onde temos hidrogênios interagindo, o tipo de tensão é definido como torsional e um custo energético de 4 kJ por mol. Um segundo caso de interação eclipsada envolve a interação entre um hidrogênio e uma metila. Pelo fato da metila ser maior que o hidrogênio, temos um aumento do custo energético, indo de 4 para 6, e o tipo de tensão é torsional. O terceiro tipo de interação é uma interação eclipsada, onde temos duas metilas, o que levará a um custo energético de 11 kJ por mol. Temos aqui o tipo de tensão, que é do tipo torsional mais estérica. E, por fim, temos um tipo de interação alternada definida como gauche, onde duas metilas estão alternadas, porém próximas, o que resulta em um aumento energético de 3,8 kJ por mol. Dessa forma, finalizamos aqui a análise conformacional de moléculas acíclicas. No próximo vídeo, trataremos da análise conformacional de derivados do ciclo hexano. Até lá, então!